Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. Talvez você seja uma mulher que está cansada de correr atrás, de explicar, de implorar por atenção ou reciprocidade. Talvez você seja um homem que sentiu algo inexplicável quando uma mulher especial simplesmente parou de falar, parou de buscar, parou de tentar. Ou talvez você esteja vivendo aquele momento em que percebe que todas as palavras que você disse, todas as tentativas de aproximação, todos os esforços para manter uma conexão, simplesmente não estão funcionando mais. Hoje, vamos mergulhar em uma das dinâmicas mais poderosas e transformadoras que existem entre as energias feminina e masculina. Vamos falar sobre aquele momento sagrado em que o feminino para de falar e como esse silêncio se torna a força mais magnética e transformadora que o masculino pode experimentar. Existe um momento na jornada de toda mulher consciente em que ela simplesmente para de explicar, para de justificar, para de tentar convencer, para de perseguir. Não é desistência, não é raiva, não é manipulação. É algo muito mais profundo e poderoso. É a reconexão com sua essência divina feminina. Você já passou por isso? Aquele momento em que você percebe que gastou tanta energia tentando ser compreendida, tentando ser vista, tentando ser escolhida, que esqueceu de se escolher primeiro? É como se o universo sussurrasse em seu ouvido: filha, pare, respire, lembre-se de quem você é. E quando uma mulher se lembra verdadeiramente de quem ela é, quando ela reconecta com seu poder interior, com sua dignidade, com seu valor inerente, algo extraordinário acontece no campo energético ao seu redor. Ela para de perseguir e começa a emanar. Ela para de pedir atenção e começa a irradiar presença. Ela para de tentar provar seu valor e simplesmente encarna sua essência. E é exatamente nesse momento que o masculino, que antes podia fugir, se esconder, fazer jogos, de repente não consegue mais sair de perto, não consegue mais ignorar, não consegue mais fingir que não sente. Quando o feminino se cala, não estamos falando apenas de parar de enviar mensagens ou de parar de ligar. Estamos falando de uma mudança vibracional profunda que acontece em todos os níveis da existência. No nível emocional, ela para de emanar necessidade e começa a emanar completude. No nível energético, ela para de vibrar na frequência da carência e começa a vibrar na frequência da abundância. No nível espiritual, ela para de buscar validação externa e reconecta com sua fonte interior de amor. E o masculino, consciente ou inconscientemente, sente essa mudança. É como se algo no universo tivesse mudado de lugar. Como se uma força gravitacional que ele nem sabia que existia, de repente, se tornasse impossível de ignorar. Ele pode até tentar racionalizar: por que estou pensando nela agora? Por que sinto falta dela? Por que aquele silêncio me incomoda tanto? Mas a verdade é que o silêncio feminino consciente ativa algo primordial no masculino. Algo que todos os argumentos, todas as explicações e todas as tentativas de convencimento do mundo não conseguiram despertar. Quando o silêncio revela verdades inconfortáveis, existe uma razão profunda pela qual o silêncio feminino é tão perturbador para o masculino que não está em harmonia consigo mesmo. É porque no silêncio não há mais distração, não há mais jogos, não há mais onde se esconder. Quando uma mulher para de falar, de explicar, de tentar, o homem fica sozinho com seus próprios sentimentos. E muitas vezes, essa é a primeira vez em muito tempo que ele realmente se vê no espelho emocional. Enquanto ela estava perseguindo, ele podia se focar na loucura dela. Ele podia dizer: ela é muito intensa, ela é carente, ela quer controlar. Mas quando ela para, quando ela simplesmente se retira para seu próprio centro de poder,
Ele não tem mais nada para culpar além de si mesmo. É nesse silêncio que ele começa a sentir o vazio real que sempre esteve lá. É nesse silêncio que ele percebe que talvez tenha perdido algo precioso. É nesse silêncio que ele é forçado a confrontar seus próprios medos de intimidade, seus próprios padrões de fuga, sua própria incapacidade de se entregar verdadeiramente. O silêncio feminino não é uma punição, é um convite para que ele finalmente olhe para dentro, um convite para que ele pare de correr de si mesmo, um convite para que ele cresça. Existe uma lei universal que governa a dinâmica entre energias. Aquilo que persegue afasta, aquilo que se retira atrai. Quando o feminino está na energia de perseguição, enviando mensagens constantes, fazendo cobranças, tentando forçar definições, ele automaticamente ativa no masculino a energia de fuga. Não porque ele não se importe, mas porque energeticamente o masculino responde ao desafio, ao mistério, ao que não está completamente disponível. Mas quando o feminino conscientemente escolhe se retirar, não por jogos ou manipulação, mas por amor próprio genuíno, a dinâmica energética se inverte completamente. De repente, é o masculino que sente o impulso de perseguir. É ele que começa a se questionar. É ele que sente a falta. É ele que quer reconectar. Porque, no fundo, o masculino saudável quer uma mulher que se valorize. Quer uma mulher que tenha dignidade. Quer uma mulher que não abra mão de si mesma por ele. Quando ela finalmente demonstra isso através do silêncio consciente, algo desperta nele, algo que reconhece. Esta mulher tem valor, esta mulher se respeita, esta mulher vale a pena. Do conforto da fuga para o desconforto do crescimento. Muitos homens vivem em uma zona de conforto emocional, onde eles podem ter a conexão quando querem, mas sem precisar se comprometer verdadeiramente. Podem ter a intimidade quando convém, mas sem precisar se vulnerabilizar totalmente. O silêncio feminino quebra essa zona de conforto. De repente, ele não pode mais ter acesso quando quer. De repente, ela não está mais disponível sob demanda. De repente, ele precisa fazer uma escolha real. E é exatamente nesse desconforto que o crescimento acontece. Ele pode tentar primeiro ignorar, pode fingir que não se importa, pode até tentar encontrar substitutos ou distrações. Mas se a conexão era real, se havia algo genuíno ali, o silêncio dela vai ecoar dentro dele de uma forma que ele não consegue mais escapar. É como se o universo dissesse: não, você não pode mais fugir. Não pode mais fazer de conta. É hora de enfrentar o que você realmente sente. E quando um homem finalmente para de fugir de seus próprios sentimentos, quando ele para de correr de sua própria vulnerabilidade, algo lindo acontece. Ele começa a se tornar o homem que ela sempre viu nele, o homem que ele sempre teve potencial para ser. Existe uma magia peculiar na ausência consciente. Quando o feminino se retira com dignidade, sem drama, sem explicações longas, apenas se afastando para cuidar de si mesma, isso cria um vácuo energético. E a natureza abomina o vácuo. Onde antes havia a presença constante dela, suas mensagens, sua energia, sua atenção, agora há um espaço vazio. E é nesse espaço vazio que ele finalmente tem oportunidade de sentir saudade real, de sentir falta verdadeira, de reconhecer o valor do que ele tinha. Muitas vezes, só percebemos o valor da luz quando ficamos na escuridão. Só percebemos o valor da água quando sentimos sede. E só percebemos o valor de uma conexão verdadeira quando ela não está mais facilmente disponível. O silêncio feminino não é sobre fazer joguinhos. É sobre criar espaço para que verdades genuínas emerjam. É sobre permitir que sentimentos autênticos se revelem. É sobre dar a ele a oportunidade de escolher ativamente, em vez de simplesmente reagir. Quando ela lembra de quem
Uma das coisas mais lindas que acontece quando uma mulher escolhe o silêncio consciente é que ela automaticamente reconecta com seu poder interior. Ela para de procurar validação fora e começa a encontrar completude dentro. É como se ela dissesse para o universo: eu sou suficiente. Meu amor é um presente, não uma súplica. Minha presença é um privilégio, não uma necessidade desesperada. E quando uma mulher habita verdadeiramente esse espaço de autoestima e amor próprio, ela se torna magneticamente irresistível. Não porque está tentando seduzir ou manipular, mas porque está emanando uma energia de completude que é naturalmente atrativa. Ela para de enviar a energia de me escolha e começa a emanar a energia de eu me escolho. E, paradoxalmente, é exatamente quando ela para de precisar dele que ele começa a precisar dela. Em muitas tradições espirituais, o feminino sagrado é descrito como uma energia receptiva, mas não passiva. É uma energia que atrai, mas não persegue. É uma energia que convida, mas não implora. Quando uma mulher abraça seu silêncio consciente, ela está, na verdade, retornando a essa essência feminina sagrada. Ela está lembrando que seu poder não está na persuasão, mas na presença. Não está na insistência, mas na irresistibilidade natural de quem conhece seu próprio valor. É como a lua que não precisa perseguir o oceano para criar as marés. É como a flor que não precisa correr atrás das abelhas para ser polinizada. É como o perfume que não precisa gritar para ser sentido. O feminino sagrado simplesmente é. E nesse ser, ele naturalmente atrai aquilo que está em harmonia com sua vibração. Quando uma mulher reconecta com essa verdade, quando ela para de fazer e simplesmente começa a ser, o efeito no masculino é profundo e inevitável. Quando ele finalmente enxerga, existe um momento mágico que acontece quando o masculino finalmente para de correr e olha verdadeiramente para a mulher que estava ao lado dele o tempo todo. É como se ele colocasse óculos pela primeira vez e de repente pudesse ver com clareza. Ele olha para ela e pensa: como eu não vi isso antes? Como eu não percebi o tesouro que estava bem na minha frente? Mas a verdade é que ele só consegue ver agora porque ela parou de se diminuir para caber no campo de visão limitado dele. Ela parou de se esconder atrás de necessidades e carências e finalmente está brilhando em sua luz plena. É como se ela tivesse passado meses ou anos se apresentando como uma versão reduzida de si mesma, tentando ser mais palatável, mais aceitável, menos intensa. E quando ela finalmente para de fazer isso, quando ela simplesmente se permite ser quem realmente é, ele fica hipnotizado. Porque no fundo todo homem sonha com uma mulher que seja completa por si só. Uma mulher que o escolha, mas que não precise dele para se sentir inteira. Uma mulher que seja um oceano, não um lago dependente da chuva dele para se manter cheio. Quando o feminino se cala e reconecta com seu poder, algo fundamental muda na forma como o masculino a percebe. Ele para de vê-la como alguém que depende dele e começa a vê-la como alguém que escolhe estar com ele. E essa diferença é tudo. Admiração não pode ser forçada. Respeito não pode ser implorado. Mas quando uma mulher demonstra através de suas ações, através do seu silêncio digno, da sua presença centrada, do seu amor próprio inabalável, que ela é uma força em si mesma, a admiração surge naturalmente. Ele começa a pensar: uau, ela realmente não precisa de mim. Ela quer estar comigo, mas não precisa. Isso significa que sua escolha por mim é genuína. E é exatamente essa genuinidade que o masculino sempre esteve procurando, mesmo quando não sabia como nomear esse desejo. Quando ele para de lutar contra si mesmo, há sempre um momento de rendição na jornada masculina. Um momento em que ele para de lutar contra seus próprios sentimentos, para de resistir ao que já sabe ser verdade no fundo do coração.
O silêncio feminino acelera esse momento de rendição porque remove todas as distrações, todas as desculpas, todos os subterfúgios. No silêncio, ele fica sozinho com a verdade nua e crua de seus sentimentos. E a verdade é que, se havia uma conexão real, se havia amor genuíno, ele não consegue simplesmente apagar isso da vida dele. Pode tentar ignorar, pode tentar substituir, pode tentar racionalizar, mas a verdade tem uma forma de se impor. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta não pensar, mais o elefante rosa ocupa sua mente. O silêncio dela se torna o elefante rosa que ele não consegue tirar da cabeça. E, eventualmente, ele para de lutar contra isso e simplesmente aceita. Eu sinto falta dela, eu a amo. Eu cometi um erro. Uma das coisas mais bonitas que pode acontecer quando o masculino finalmente para de fugir é o despertar da humildade genuína. Ele percebe que sua arrogância, seu medo de se vulnerabilizar, seus jogos de poder, tudo isso o afastou de algo precioso e, na humildade, há uma abertura, uma disposição para aprender, uma vontade de crescer, uma capacidade de pedir perdão e fazer diferente. O silêncio feminino não está tentando humilhá-lo ou puni-lo. Está criando espaço para que essa humildade natural emerja. Está permitindo que ele chegue às suas próprias conclusões. Está respeitando seu processo de crescimento. E quando um homem chega ao amor através da humildade, quando ele escolhe se vulnerabilizar não porque foi forçado, mas porque finalmente compreendeu o valor do que estava perdendo, esse amor é infinitamente mais sólido e duradouro. Quando o universo orquestra o reencontro, uma das coisas mais misteriosas sobre a dinâmica do silêncio feminino, é como o timing se alinha de forma quase mágica. É como se o universo estivesse orquestrando cada movimento, cada pausa, cada reconexão. Muitas vezes, ela escolhe se calar exatamente no momento em que ele mais precisa do espaço para crescer. E ele volta exatamente no momento em que ela já fez a paz com a possibilidade de seguir em frente. Não é coincidência, é sincronia divina. O silêncio dela não é apenas sobre dar espaço para ele pensar. É sobre dar tempo para que ambos evoluam para as versões de si mesmos, que são capazes de sustentar um amor maduro, consciente e equilibrado. Enquanto ela está no silêncio, ela está se curando, se fortalecendo, reconectando com seu poder. Enquanto ele está sentindo a ausência dela, ele está sendo forçado a confrontar seus padrões, a questionar suas escolhas, a crescer emocionalmente. E quando eles se reencontram, se o reencontro for parte do plano divino para suas almas, eles se encontram como pessoas diferentes, como versões mais evoluídas de quem eram quando se separaram. O que torna essa dinâmica tão poderosa é que não é apenas ele que muda durante o período de silêncio. Ela também passa por uma transformação profunda. Ela aprende a se amar incondicionalmente, aprende a se valorizar independentemente da validação externa, aprende que sua felicidade não pode depender de ninguém além dela mesma, e ele aprende a valorizar o que tem. Aprende a se vulnerabilizar verdadeiramente. Aprende que fugir de seus sentimentos é, na verdade, fugir de si mesmo. Quando essas duas transformações se encontram, o que emerge não é mais o mesmo relacionamento que existia antes. É algo completamente novo, algo baseado em escolha consciente em vez de necessidade, algo baseado em amor maduro em vez de carência. É como se duas pessoas diferentes se encontrassem e decidissem criar uma história de amor completamente nova. Uma história onde ambos são protagonistas de suas próprias vidas, mas escolhem conscientemente entrelaçar seus destinos. Quando ela solta o controle e abraça a fé, uma das lições mais profundas que o silêncio feminino ensina é sobre o poder da entrega. Não a entrega passiva de quem desiste, mas a entrega ativa de quem confia no plano maior do universo.
Quando uma mulher escolhe o silêncio, ela está essencialmente dizendo: eu fiz a minha parte. Agora entrego este processo para as mãos do divino. Se for para ser, será no timing certo e da forma certa. Esta é uma das formas mais elevadas de amor. É amar alguém o suficiente para dar a ele a liberdade de escolher. É confiar no universo o suficiente para soltar o controle do resultado. E, paradoxalmente, é exatamente quando ela solta o controle que ela recupera todo o seu poder. É quando ela para de tentar forçar que a vida começa a fluir naturalmente na direção do seu maior bem. Em muitas tradições orientais, existe um conceito chamado Wu Wei, a sabedoria do não fazer. É a compreensão de que, às vezes, a ação mais poderosa é a não ação consciente. O silêncio feminino é uma manifestação perfeita desta sabedoria. Em vez de fazer mais, ela escolhe ser mais. Em vez de falar mais, ela escolhe emanar mais. Em vez de perseguir mais, ela escolhe atrair mais. É como o olho do furacão, no centro de toda a turbulência emocional, há um ponto de absoluta calma e poder. Quando ela encontra esse centro em si mesma, quando ela habita esse espaço de serenidade interior, ela se torna uma força da natureza. E forças da natureza não precisam convencer ninguém de seu poder. Elas simplesmente são poderosas. E todos ao redor podem sentir essa força, mesmo à distância. Quando o amor verdadeiro encontra seu caminho de volta, se a conexão entre eles for genuinamente destinada pelo universo, o silêncio feminino não será o fim da história, será o catalisador para um novo começo, um começo baseado em fundações muito mais sólidas. Quando ele volta, e se ele voltar, não será como o homem que fugiu. Será como alguém que passou pela jornada do crescimento, alguém que enfrentou seus medos, alguém que reconheceu o valor do que quase perdeu. E quando ela o recebe de volta, se escolher recebê-lo, não será como a mulher que implorava por atenção. Será como alguém que conhece seu próprio valor, alguém que se ama completamente, alguém que escolhe estar em um relacionamento porque quer, não porque precisa. Esta é a magia da reconexão após o silêncio. Não é uma volta ao que era antes. É o nascimento de algo inteiramente novo e infinitamente mais belo. Quando duas pessoas se reencontram após passarem pela transformação que o silêncio feminino proporciona, elas estão prontas para cocriar algo que transcende os padrões comuns de relacionamento. Elas entendem que amor não é possessão, mas liberdade. Entendem que intimidade não é fusão, mas encontro entre duas inteireza. Entendem que felicidade não é responsabilidade do outro, mas criação individual que pode ser compartilhada. Este é o tipo de relacionamento que realmente vale a pena, onde ambos são escolhidos diariamente, não tomados como garantido, onde ambos continuam crescendo individualmente enquanto crescem juntos, onde o amor se torna uma prática consciente, não apenas um sentimento. Para você que está considerando o silêncio, se você é uma mulher que está lendo isso e se reconhecendo na jornada de perseguir, explicar, tentar convencer, saiba que há um poder imenso esperando para ser descoberto no seu silêncio consciente. Não é sobre jogar joguinhos, não é sobre manipular ou punir, é sobre voltar para casa, a casa que é o seu coração, o seu centro, o seu poder interior. Quando você para de procurar validação fora e reconecta com a fonte inesgotável de amor que existe dentro de você, algo mágico acontece. Você se torna completa. E uma mulher completa é uma força magnética no universo. Confie no processo. Confie no seu valor. Confie que qualquer pessoa que seja verdadeiramente destinada para você encontrará o caminho de volta quando for o momento certo. Se você é um homem que está lendo isso e reconhecendo seus padrões de fuga, de evitação, de tomar como garantida a presença feminina em sua vida, saiba que nunca é tarde para mudar. O silêncio dela não é uma punição.
é um convite. Um convite para você finalmente parar de correr de si mesmo. Um convite para você crescer. Um convite para você se tornar o homem que você tem potencial para ser. Não deixe o orgulho ou o medo impedirem você de reconhecer quando perdeu algo precioso. Não deixe que padrões antigos sabotajem a possibilidade de um amor verdadeiro. Se há uma mulher em sua vida que sempre esteve lá, que sempre o apoiou, que sempre viu o melhor em você e que agora está em silêncio, talvez seja a hora de parar e realmente olhar, realmente sentir, realmente escolher. Existe uma sabedoria ancestral no silêncio feminino que transcende épocas e culturas. É a sabedoria de quem compreende que o amor verdadeiro não pode ser forçado, apenas cultivado. Que a conexão genuína não pode ser fabricada, apenas reconhecida. Que o crescimento não pode ser apressado, apenas respeitado. Quando o feminino se cala, ele não está desistindo do amor. Está criando espaço para que o amor verdadeiro floresça. Não está perdendo a esperança. Está plantando sementes de transformação no jardim invisível do coração. E o masculino, aquele que está pronto para crescer, para amar, para se comprometer verdadeiramente, sempre encontra seu caminho de volta para esse jardim. Sempre reconhece o tesouro que quase perdeu. Sempre escolhe o amor por sobre o medo. O silêncio feminino não é o fim da história de amor. É o catalisador para que ela se torne a história de amor que sempre teve potencial para ser. Confie no processo, confie no amor, confie que tudo, absolutamente tudo, está se desenrolando exatamente como deveria, no timing divino perfeito. O universo nunca se engana quando se trata de unir duas almas que são verdadeiramente destinadas a caminhar juntas. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se alguma parte ressoou profundamente com sua jornada, por favor, deixe seu like como forma de gratidão pela energia que foi compartilhada aqui. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo estas mensagens que elevam a consciência e curam corações. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir esta verdade. Seja uma mulher que está aprendendo sobre seu próprio poder ou um homem que está pronto para parar de fugir de si mesmo. Deixe nos comentários. Você já viveu essa dinâmica? Como foi sua experiência com o poder do silêncio consciente? Sua história pode ser a luz que outra alma precisa para compreender sua própria jornada. Lembre-se, vocês não estão sozinhos neste caminho. O universo está sempre conspirando a favor do amor verdadeiro. Confiem no processo, confiem no timing divino e saibam que tudo está se desenrolando em perfeita ordem cósmica. Gratidão profunda por sua presença aqui hoje. Namastê.